Antes que as grandes cidades ganhassem nomes, ou os impérios se erguessem com suas torres, havia um vale verdejante, banhado por rios cristalinos e promessas de abundância. A terra parecia pulsar com vida, mas sob sua beleza escondia-se uma sombra. Um clamor silencioso subia ao céu, um grito de injustiça, maldade e crueldade que ecoava entre os montes. Deus ouviu. O firmamento se agitou, nuvens pesadas se formaram, e o ar tornou-se denso, como se a própria criação prendesse o fôlego. Era o prenúncio de um julgamento, mas também o início de uma história que atravessaria gerações. No coração desse cenário, um homem chamado Abraão emergiu, chamado por Deus, guiado por uma fé inabalável. Ele não era apenas um peregrino, mas um símbolo de esperança em um mundo à beira do caos. Seus olhos fitavam o horizonte, onde o deserto se encontrava com o céu, e sua alma carregava a promessa divina de um futuro grandioso. Abraão deixou sua terra natal, sua família, e partiu para o desconhecido, confiando na voz que o guiava. Com ele, seguia Ló, seu sobrinho, um jovem cheio de sonhos, atraído pela fertilidade das terras do sul. Juntos, eles enfrentariam escolhas que mudariam seus destinos e marcariam a história para sempre. A narrativa que se desdobrava não era apenas sobre homens, mas sobre a justiça divina, a misericórdia e o peso das decisões humanas. No vasto deserto onde o sol ardia e o vento sussurrava segredos antigos, Abraão caminhava com passos firmes, guiado por uma promessa que transcendia o visível. Sua fé era como uma âncora em meio à incerteza. Ao seu lado, Ló, seu sobrinho, observava as terras com olhos ambiciosos, sonhando com prosperidade. As riquezas do Vale do Jordão, com seus campos verdejantes e cidades reluzentes, pareciam chamá-lo. Mas o crescimento dos rebanhos de ambos trouxe tensões. Os pastores de Abraão e Ló discutiam por água e pastagens, e o conflito crescia como uma sombra entre os dois. Uma manhã, sob o céu claro, Ló propôs a separação. Tio, não é justo que nossos servos briguem. A terra é grande. Vamos nos dividir, cada um seguindo seu caminho. Abraão, com sabedoria e coração pacífico, concordou. Escolha, Ló. A terra está diante de você. Vá aonde quiser, e eu irei na direção oposta. Ló ergueu os olhos e viu o Vale do Jordão, um tapete esmeralda, onde Sódom e Gomorra brilhavam como joias. Sem hesitar, ele disse: Escolho o vale, lá construirei minha vida. Abraão apenas assentiu, vendo Ló partir com seus rebanhos rumo às cidades prósperas, mas mergulhadas em corrupção. Sozinho, Abraão ouviu novamente a voz de Deus. Olha ao teu redor. Tudo o que vês darei a ti e aos teus descendentes, incontáveis como o pó da terra. Com lágrimas, ele caiu de joelhos, selando sua aliança com o Criador. Enquanto Ló se instalava nas terras exuberantes do Vale do Jordão, Sódom e Gomorra o receberam com pompa. As cidades pulsavam com vida. Torres altas, mercados cheios de mercadorias exóticas e festas que varavam as madrugadas. Mas por trás do brilho havia escuridão. Ídolos adornavam as praças, e os habitantes celebravam o prazer como divindade suprema. Ló, com seu coração justo, tentava ignorar o que via, mas a maldade era palpável. Homens arrogantes, mulheres vaidosas e até crianças imitavam os vícios dos adultos. Ele se sentava à porta da cidade, onde juízes decidiam, tentando trazer justiça, mas sua voz era abafada pelo clamor da multidão. Em casa, sua esposa se encantava com o luxo, provando vestes finas, enquanto suas filhas ouviam histórias das jovens locais, fascinadas. Ló orava, mas sentia suas preces se perderem no vazio. Longe dali, Abraão erguia tendas em Canaã, sob um céu estrelado. Uma noite, ele viu uma fumaça distante, fina, subindo do horizonte. Era um sinal, um sussurro do julgamento que se aproximava. Ele construiu um altar, como fazia em cada nova terra, empilhando pedras e oferecendo sacrifícios. O fogo subia ao céu, e Abraão murmurava: Senhor, tu és justo e misericordioso. Sua fé o mantinha firme, enquanto ele intercedia por Ló, pressentindo que o Vale do Jordão, tão belo, guardava um destino sombrio.
O céu, silencioso, parecia observar, aguardando o momento de falar. Escreva aleluia nos comentários, pois o Senhor ouve o clamor dos justos. Nas ruas de Sodoma, a noite era um espetáculo de excesos. Festas intermináveis ecoavam entre os muros, risadas misturadas a cânticos profanos. Ló, sentado em seu pátio, olhava para o norte, onde sabia que Abraão orava. Sua esposa, agora seduzida pelo glamour da cidade, o repreendia em silêncio com olhares, enquanto vestia linho caro e joias brilhantes. Nem tudo é mal, Ló. Talvez devêssemos nos adaptar, dizia ela. Ele não respondia, mas seu coração pesava. Suas filhas, quase mulheres, se encantavam com as jovens locais, alheias à corrupção que as cercava. Ló tentava manter sua integridade, mas a cidade o sufocava. Enquanto isso, em Canaã, Abraão vivia em paz com suas tendas. Certa manhã, sob a brisa suave, ele viu 3 figuras se aproximarem. Não eram homens comuns. Seus rostos traziam serenidade e autoridade, como se carregassem o peso do céu. Abraão correu ao encontro deles, prostrou-se e ofereceu hospitalidade: pão, carne e leite fresco. Enquanto comiam à sombra das árvores, um deles perguntou: "Onde está Sara, tua esposa?" Abraão respondeu: "Na tenda." Então o visitante declarou: "Voltarei, e Sara terá um filho." Dentro da tenda, Sara riu em silêncio, incrédula. O visitante, percebendo, disse: "Por que Sara riu? Há algo impossível para o Senhor?" Abraão entendeu. Eram anjos, e um deles era o próprio Deus em forma visível. O céu estava prestes a revelar mais do que promessas. O julgamento se aproximava. Declare: Deus é fiel nos comentários, pois sua palavra nunca falha. Quando os 3 visitantes se levantaram, seus olhos se voltaram para o sul, onde Sodoma brilhava no vale. O Senhor, com voz que ecoava como trovão suave, disse: "O clamor de Sodoma e Gomorra é grande. Seu pecado é gravíssimo. Não esconderei de Abraão o que farei." Abraão, com o coração apertado, aproximou-se, movido por temor e compaixão. "Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, pouparás o lugar por causa deles?" O Senhor respondeu: "Se encontrar 50 justos, pouparei a cidade." Abraão, ousando mais, perguntou: "E se forem 45, 40, 30, 20? A cada número, Deus prometia misericórdia. Finalmente Abraão, com voz trêmula, disse: "Não te irrites, Senhor, mas e se houver apenas 10 justos?" O Senhor fitou-o com olhos que viam o futuro. "Por causa de 10, não a destruirei." Então os anjos partiram e um silêncio profundo caiu sobre Abraão. Ele olhou o vale, onde a fumaça sutil ainda subia, sabendo que o destino de Sodoma pendia por um fio. Enquanto isso, Ló, em Sodoma, estava à porta da cidade, onde líderes debatiam. Sua voz por justiça era ignorada, e ele se sentia um estrangeiro. Ao entardecer, 2 homens cruzaram os portões. Eram os anjos, com rostos serenos e olhos que ardiam como fogo. Ló os reconheceu, prostrou-se e insistiu: "Venham à minha casa, descansem e sigam em segurança." Eles aceitaram, mas a cidade já os observava com olhos famintos. A noite em Sodoma era densa, carregada de vozes e risos que ecoavam pelas ruas estreitas. Ló levou os 2 anjos à sua casa, oferecendo água para lavar os pés e pão quente. Mas a cidade não dormia. Um rumor se espalhou, e logo uma multidão, jovem e velha, cercou a casa de Ló. Seus rostos ardiam de desejo cego e perversidade. Gritavam: "Traga os homens que vieram. Queremos conhecê-los." Ló, com o coração disparado, saiu e fechou a porta atrás de si. "Irmãos, não cometam tal maldade", implorou. A multidão zombou: "Quem é você, estrangeiro, para nos julgar?" Avançaram tentando arrombar a porta. De repente, uma luz ofuscante explodiu da entrada. Os anjos puxaram Ló para dentro, e a multidão, cega, tropeçava em confusão, incapaz de encontrar o caminho. Dentro da casa, um anjo fixou os olhos em Ló. "Há mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas? Tire-os, pois destruiremos esta cidade." Seu clamor chegou ao Senhor. "Ló,
Pálido, correu pelas ruas escuras até os genros. "Levantem-se! O Senhor destruirá Sodoma!" exclamou. Eles riram, tratando-o como louco, e fecharam as portas. Desesperado, Ló voltou. Os anjos o encararam. "Rápido, pegue sua esposa e filhas, ou perecerão na injustiça da cidade." A hesitação de Ló era visível. Sua esposa olhava para trás, com o coração preso ao luxo que deixariam. O céu rugiu, e o julgamento estava às portas, pronto para descer como uma tempestade de fogo. A aurora mal despontava quando os anjos, com urgência, tomaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos, puxando-os para fora de Sodoma. O céu rugia e trovões cortavam o ar como lâminas de fogo. "Fuja pela sua vida", ordenou um anjo. "Não olhe para trás, não pare no vale, corra para as montanhas ou será consumido." Ló, trêmulo, implorou: "Senhor, não posso chegar às montanhas, morrerei no caminho. Deixem-me ir à pequena cidade de Zoar, é insignificante. Lá estarei seguro." O anjo, com olhar firme, cedeu. "Vá, mas apresse-se. Nada faremos até que chegue lá." Enquanto corriam, o céu se tornava brasas e o chão tremia. Ao chegarem a Zoar, o sol nascia, mas sua luz parecia hesitar sobre o vale condenado. Então, o julgamento caiu. Chamas desceram como rios de fogo, consumindo Sodoma e Gomorra. Torres desabaram, muros viraram pó, e gritos ecoaram, abafados pelo rugido do fogo divino. Ló e suas filhas, ofegantes, alcançaram Zoar, mas sua esposa parou. Seus olhos, cheios de apego pelo que deixava, os luxos, as memórias, voltaram-se para Sodoma. Num instante, ela se transformou numa estátua de sal, imóvel, um testemunho silencioso do preço da desobediência. Ló caiu de joelhos, suas filhas gritaram, mas nada podia ser feito. Do alto, os anjos observavam em silêncio. A justiça de Deus se cumprira, mas o peso da destruição ecoava no coração de Ló, agora um homem marcado pela perda e pela misericórdia que o salvara. Do topo de uma colina, Abraão acordou com um estrondo distante. Correndo para fora da tenda, seus olhos captaram uma visão aterradora. Fumaça densa subia do Vale do Jordão, como de uma fornalha colossal. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto orava em silêncio. Deus, fiel à sua promessa, lembrara-se de Abraão e poupara Ló da destruição. Mas o peso do julgamento sobre Sodoma e Gomorra marcava a alma do patriarca. Enquanto isso, em Zoar, Ló tentava encontrar refúgio, mas a pequena cidade parecia sufocá-lo. Os olhares curiosos dos moradores, os sussurros sobre o fogo que consumira o vale e a memória da esposa, agora uma estátua de sal, eram fardos insuportáveis. Suas filhas caminhavam cabisbaixas, os olhos perdidos no horizonte carbonizado. "Não podemos ficar aqui", disse Ló com voz rouca. "Zoar não é segura." Com poucas provisões, ele guiou as filhas para as montanhas, encontrando abrigo numa caverna solitária. O silêncio era cortante e as noites geladas. Ló, outrora um homem de influência, agora vivia entre rochas, assombrado por lembranças. Suas filhas, marcadas pelo trauma da destruição, começaram a temer pelo futuro. Acreditando que o mundo havia sido reduzido a cinzas, a filha mais velha sussurrou à outra: "Não há mais homens para nossa linhagem. Precisamos preservar a descendência de nosso pai." Em desespero, elas tramaram um plano que ecoaria por gerações, um reflexo das cicatrizes de um mundo perdido. Escreva: "O Senhor é minha rocha" nos comentários, pois ele é refúgio na tempestade. Na caverna isolada, Ló envelhecia sob o peso do silêncio e da solidão. Suas filhas, movidas pelo medo e pela crença de que a humanidade havia perecido, agiram em desespero. "Não há homens para nós", disse a mais velha. "Demos vinho a nosso pai e preservemos sua linhagem." Naquela noite embriagaram Ló, e a filha mais velha deitou-se com ele. No dia seguinte, repetiram o plano com a mais nova. Ló, alheio às ações, tornou-se pai de 2 filhos, Moabe, ancestral dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos Amonitas. Esses povos, nascidos de trauma e erro, carregariam as marcas de sua origem, tornando-se no futuro rivais de Israel. Enquanto isso, Abraão, em sua tenda,
refletia sob o céu estrelado. Sua fé permanecia firme, mesmo após a tragédia do vale. Sara, sua esposa, concebera o filho prometido, Isaque, cujo nome significava riso. A criança trouxe luz às tendas, um contraste com as cinzas de Sodoma. Abraão contava a Isaque histórias do Deus que julga com justiça, mas também cumpre promessas. O mesmo céu que abriu em fogo sobre Sodoma, dizia, é o que nos guia com esperança. Nas terras arrasadas do vale, o silêncio reinava. Nenhum pássaro voava, nenhuma erva crescia. A destruição tornou-se lenda entre os povos, sussurrada por caravanas. Profetas futuros, como Isaías e Jeremias, citariam Sodoma como advertência, mas, nas ruínas, um fio invisível de redenção se tecia, apontando para um plano maior que atravessaria gerações. As cinzas de Sodoma e Gomorra se assentaram, mas sua história ecoou como um alerta eterno. Abraão, agora idoso, via Isaque crescer, um menino curioso que perguntava sobre o céu que falava e o Deus que julgava. Pai, Deus ainda fala? Indagava. Abraão, com olhos fixos nas estrelas, respondia, sempre fala, meu filho, mas nem todos ouvem. Ele erguia altares marcando a terra com sua fé, ensinando que o Deus da justiça também é o Deus da promessa. Isaque, o filho do riso, era a prova viva disso. Enquanto isso, os descendentes de Ló, moabitas e amonitas, formavam povos marcados por sua origem conturbada. Contudo, da linhagem de Moabe surgiria Rute, uma mulher que abandonaria ídolos para seguir o Deus de Israel, tornando-se ancestral de Davi e, séculos depois, do Messias. Mesmo nas ruínas, Deus tecia redenção. As nações cresciam, erguiam torres e se perdiam em orgulho, mas o nome de Sodoma permaneceu como um eco de advertência. Profetas e apóstolos o citariam, lembrando que a rejeição ao bem leva ao juízo. Abraão, em seus últimos dias, orava, que meus descendentes nunca esqueçam teu nome, Senhor. O céu, dourado ao entardecer, parecia responder. A história de Sodoma não terminou em cinzas, mas apontou para a salvação, onde justiça e misericórdia se encontram. Isaque crescia, e com ele, a promessa de um povo que levaria a luz divina às nações, mesmo em meio às sombras do mundo. Escreva louvado seja Deus nos comentários, pois sua misericórdia é eterna.